Agora vamos falar daquele grande problema que as empresas vêm enfrentando desde o começo da pandemia, que é a dificuldade de acesso às linhas de crédito emergenciais que foram lançadas. O governo já falou em muitos recursos. Temos, por exemplo, o Pronamp com 15,9 bilhões de reais e outras linhas, só que tem alguns gargalos aí que impedem. E a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, está elaborando cartilhas para ajudar o empresário a ter acesso a esses recursos. Em muitos casos, esse dinheiro é utilizado, inclusive, para pagamento de salários, acordos salariais, manutenção do emprego. Nós vamos falar sobre isso agora com o João Emílio Gonçalves, que é gerente de política industrial da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. João Emílio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer falar com você. Bom, João, eu queria saber sobre essas cartilhas, sobre essas orientações que estão sendo dadas pela Confederação e, mais do que tudo, você acha que há condições de liberação? Até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou aí nos últimos dias em alterar a última medida que foi baixada pelo governo para tentar agilizar essa liberação de recursos, que ele acha que ainda pode ter problemas. Exato, Denise. Como você falou, o grande problema que a gente enfrenta até esse momento é a liberação de crédito, né? Fazer com que todo esse aumento de liquidez que foi criado pelo governo efetivamente chegue na ponta. A gente tem uma série de questões regulatórias ainda, de garantia, mas o que a gente tem trabalhado especificamente na questão das cartilhas é para levar informação para o empresário sobre as novas ferramentas, novos mecanismos de crédito que estão sendo criados. Desde o início da crise, foram uma série de novas linhas de crédito, algumas aperfeiçoadas, algumas criadas do zero, e é importante que o empresário tenha essa informação de forma acessível para que ele consiga entender dentro dessas várias opções quais são aquelas mais adequadas para a realidade que ele está vivendo nesse momento. Foram 11 cartilhas até agora publicadas, todas elas disponíveis online desde março, no início da crise, até o momento. E não são apenas para a indústria manufatureira, né? Não, elas servem para tudo. A gente tem, obviamente, o foco da rede de núcleo de acesso ao crédito às empresas industriais, mas a grande parte das linhas, elas são disponíveis também para vários outros setores. Agora, João Emílio, você vê problemas por parte dos empresários no acesso ao crédito, alguma questão de procedimento, de não saber quais são as linhas disponíveis, porque o material aqui da CNI cita, inclusive, o Fundo Geral do Turismo. O turismo foi dos setores mais afetados pela pandemia, pelo isolamento social. Esse Pronamp, que eu estava falando de início, é mais específico para as micro e pequenas empresas de pequeno porte, não é? Exato. A gente percebe que, em muitos casos, as empresas não conhecem, principalmente as linhas novas. Então, por exemplo, para pagamento de fornecedores, existe uma linha do BNDES que a gente lançou a cartilha recentemente, que é o Finame Materiais, que permite que a empresa financie a aquisição de materiais, inclusive financie a aquisição de materiais até 6 meses atrás. Então isso permite a empresa recuperar um pouco do capital de giro. Tem uma linha do BNDES, que é o BNDES Pequenas Empresas, que é a linha com maior performance até o momento, quase 3 bilhões financiados, que até o início da crise, ela não tinha um universo tão grande de empresas abrangidas. Agora ela abrange empresas que faturam até 300 milhões de reais por ano. Então é importante realmente a empresa conhecer, porque às vezes ela está vivendo uma dificuldade que já existe um instrumento. Agora, uma outra coisa muito importante que a gente tem discutido na CNI, com os nossos parceiros, com o governo, com o BNDES, é a necessidade de instrumentos de garantia, que foi parcialmente endereçada com a medida provisória que criou o FGI expandido, Fundo Garantidor de Investimentos, mas que agora precisa realmente começar a operar para mitigar um pouco essa percepção de risco e ajudar a fazer esses recursos das linhas que já existem a chegar na ponta. Agora, entre as mudanças que o governo anunciou recentemente, mesmo com garantia, tem um problema em algumas linhas de não haver carência. E a gente sabe das dificuldades que as empresas estão enfrentando, mesmo aquelas que estão voltando a operar. O mesmo caso da indústria, que nem foi proibida de trabalhar em várias áreas, só que não tinha canal de escoamento, porque o comércio estava fechado. As empresas estão sem capital de giro. Então, você imaginar que vão assumir uma dívida sem ter um período de carência para pagar, também é uma situação complicada, né? Sem dúvida, é fundamental. Até porque a gente ainda vive com a restrição
né, em muitos casos por recomendações das autoridades de saúde, pelas próprias práticas das empresas, ainda tem somado a falta de demanda, né, que impacta a indústria. Então, o fechamento do varejo, em muitas situações, acaba impactando a demanda das empresas, e elas vão precisar continuar convivendo com esse cenário de baixa demanda durante algum período que é incerto. A gente não sabe se a gente está falando de semanas ou de meses, e o prazo de carência, para que elas consigam passar por essa etapa, honrando seus pagamentos, pagando seus fornecedores, pagando tributos, muitas vezes, e pagando seus funcionários, que em muitas situações estão em casa. Esse período de carência é absolutamente fundamental para garantir que na saída da crise as empresas estejam com condições, com a sua saúde financeira preservada, e que essa retomada possa ser mais rápida. O governo chegou a lançar a CMP, como eu disse, que chama um Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, para tentar resolver exatamente todos esses problemas. Tem essa garantia que você citou, são 20 bilhões de reais a mais do Tesouro para esse fundo garantidor, mas o percentual também, na visão de muitos analistas, parece insuficiente para dar segurança para os bancos no caso de falta de condição de pagamento, de inadimplência mesmo. Isso foi a necessidade de ter o Tesouro bancando risco, né, bancando uma parte considerável do risco, é uma questão que a CNI vinha defendendo já há bastante tempo, até com base na experiência dos países desenvolvidos que a gente está vendo. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu em vários países europeus. Num momento de crise como esse, a única solução para o crédito chegar na ponta é o Tesouro assumindo parte desse risco, parte substancial desse risco. O que a gente vê nesse FGI expandido é uma capacidade de alavancagem maior e um aumento do stop loss para 30%, mas é preciso validar e verificar realmente com o setor financeiro se esses níveis de assunção de risco são os níveis necessários para a situação que a gente vive nesse momento. Agora, João, são várias cartilhas, então eu queria saber como é que os empresários podem ter acesso, é de qualquer porte, qual que é o endereço para eles buscarem? O endereço é www.cni.com.br/NAC, de iniciais de Núcleo de Acesso ao Crédito. A gente tem 11 cartilhas só para o período da crise, mas na verdade isso é uma atuação em crédito que a CNI já faz desde 2015. A gente tem uma série de outras cartilhas relacionadas a financiamento ao comércio exterior, a financiamento à inovação também. E nessas 11 a gente está falando, por exemplo, da linha Finame Materiais, de uma linha específica da FINEP para inovação associada ao combate à Covid, do Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa, do SEBRAE, do PRONAMP, enfim. As 11 linhas que foram criadas recentemente, a gente tem lá nesse site. O site, a gente tem linhas que são para empresas de qualquer porte. O que vai depender é que algumas delas, a característica da linha restringe o porte da empresa. Algumas vão até 300 milhões, algumas não têm limite, mas está disponível para todo mundo para poder consultar e poder baixar as cartilhas. Bom, é isso. Pelo menos as empresas têm que saber quais são as linhas disponíveis, ainda que haja dificuldade de acesso. Sempre vale a pena tentar, ainda mais um momento tão difícil como a gente está enfrentando, que os empresários, de modo geral, estão enfrentando. Eu agradeço muito ao João Emílio Gonçalves, que é gerente de política industrial da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. João, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde.